Federal Thaís Muniz, o delegado do combate ao crime organizado Sávio Pinzon, e as perguntas serão feitas por ordem de chegada do veículo identificado lá na porta. Para o uso da palavra, o DPF Eduardo Fontes. Boa tarde a todos. Bom, como ex-superintendente, agora da Policial do Amazonas, eu me senti no dever de atualizar o caso com vocês aí, um caso então que está praticamente encerrado, eu já diria que 90% concluído. Então, nós temos alguma atualização para trazer para os senhores e depois nos colocamos à disposição aí para eventuais dúvidas, tá? Quero informar inicialmente que semana passada foi encaminhado um relatório para a Justiça Federal, um relatório parcial, com 6 novos indiciamentos, então mais um relatório complementar aos anteriores, agora com 6 novos indiciamentos, Então eu dividi aqui sobre todos os inquéritos que nós vamos falar aqui, então começando, claro, pelo duplo homicídio envolvendo as vítimas Dom Philips e Bruno. Nós tínhamos até então 3 pessoas identificadas, como vocês bem sabem, O Amarildo, conhecido como Pelado, que foi quem atirou em Dom, Hoje nós já temos isso muito claro, isso através da perícia. Hoje ele se encontra preso no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. Então, o Amarildo, o Jefferson, outro executor, deu 3 tiros em Bruno, também no Presídio Federal, hoje de segurança máxima, está no Presídio Federal em Campo Grande. E o Ozenei, conhecido como dos Santos, que é irmão do Amarildo, também está preso no Presídio Federal em Campo Grande. Esses três já estão denunciados pelo Ministério Público Federal, como vocês bem sabem. O que nós apuramos de novo agora? Nós temos mais uma pessoa identificada por ter participado nesse duplo homicídio, que é o irmão do Amarildo, o Edivaldo da Costa Oliveira, que até então, nas nossas investigações iniciais, ele teria participado da ocultação dos cadáveres, mas ficou evidente também que ele participou materialmente, auxiliando materialmente no homicídio. Então ele não executou, ele não atirou, ele não estava nas embarcações, mas ele entregou a espingarda calibre 16 nas mãos do Jefferson, ciente de que ele a utilizaria no assassinato ali do Bruno. Então ele entregou, ele forneceu a arma de fogo ali que foi utilizada no crime. Essa arma, como nós sabemos, vocês sabem já, ela não foi encontrada, apesar de exaustivas buscas por nós realizadas, inclusive utilizando detectores de metais, mas elas foram jogadas no rio e nós não a encontramos. Então ele também vai responder como partícipe do homicídio por ter fornecido a arma de fogo. A motivação também está identificada, é de fato a fiscalização, a pesca ilegal que era exercida de forma muito veemente lá pelo Bruno. Essa fiscalização que o Bruno e antes, o Maxiel também realizavam lá no combate à pesca ilegal, isso trazia grandes prejuízos ao grupo criminoso. Por essa razão, então, a mesma motivação que a gente encontra lá no Maxiel, ela aparece aqui no caso Dom e Bruno. E nós estávamos aí desde o início, investigando se havia um autor intelectual, se havia um mandante no crime. Como eu disse, nós nunca descartamos nenhuma linha investigativa. Toda a estratégia que nós utilizamos desde o início, ela se revelou exitosa, até porque todos estão presos, todos estão identificados, como vocês estão vendo. E hoje eu não tenho dúvidas para falar para vocês que sim, nós temos um mandante nesse crime. As investigações já se encontram na fase final, como eu disse, e nós temos indícios veementes que apontam então para o Colômbia como mandante nesses delitos. Claro, nós temos muita coisa, um farto conjunto probatório aqui. Vou dizer para vocês alguns elementos de prova para que vocês tenham ideias, Então nós temos prova, por exemplo, de que ele fornecia as munições para o Jefferson, para o Amarildo, e essas munições são as mesmas que foram utilizadas no homicídio, as munições calibre 16. Nós temos provado que ele fornecia embarcações para a realização da pesca ilegal, que era muito combatida por Bruno. Nós temos o Colômbia, ele aparece efetuando o pagamento inicial do advogado de defesa do Amarildo, dentre outros elementos de prova, Então, o que falta agora para a gente concluir essa investigação, onde nós já temos então 4 pessoas participando, mais a figura do autor intelectual, do mandante, que é o Colômbia. O que nós estamos faltando agora? Como nós primamos pela qualidade da prova, a gente precisa realizar ainda algumas análises telemáticas, que nós
quebramos os sigilos. Então, nós fizemos aí um aprofundamento investigativo, fazendo uso de todas as técnicas de investigação possíveis, ordinárias, extraordinárias, quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático. Aprofundamos muito, dentre outras medidas extraordinárias que, no momento oportuno, vocês terão conhecimento. E faltam, então, algumas análises telemáticas, mas isso, sem sombra de dúvida, só vai vir a reforçar o farto conjunto de provas que nós temos em desfavor já desse autor intelectual. O Colombo, ele encontra-se preso, ele estava foragido em dezembro, né? Ele respondia lá pela associação criminosa, pesca ilegal, teve a liberdade provisória concedida, e depois decretaram-se novamente a sua prisão, foi decretada novamente, e ele ficou foragido, e aí nós conseguimos aí capturá-lo novamente. Então ele está preso desde dezembro. Pedimos já que ele também seja encaminhado a um presídio de segurança máxima. Esse pedido já foi feito há umas 2 semanas, está em análise então pela Justiça. Para que vocês possam observar também o conjunto probante que nós já conseguimos produzir ao longo da investigação, eu vou mostrar para vocês aqui que, claro, além da prova testemunhal, que nós temos muito forte, inclusive com testemunhas protegidas, da prova documental, desses afastamentos de sigilos que já mencionei para vocês, tudo, claro, realizado na mais absoluta legalidade, tudo com autorização da Justiça. Nós também vamos mostrar para vocês os laudos. Eu quero que vocês tenham uma noção dos laudos que foram realizados, por isso eu pedi aqui a gentileza da nossa perita Thaís, que está desde o início conosco, participando do caso, esteve em campo em diversas oportunidades, também é uma que participou da elaboração de alguns laudos, mas eu vou falar para vocês aqui de 11 laudos, né? Só uma geral para vocês entenderem, depois eu passo a palavra para ela. Nós temos um laudo necroscópico. Esse laudo é importante porque ele indica a causa da morte, indica a quantidade de disparos que atingiram as vítimas, a trajetória dos projéteis no interior do corpo das vítimas. Nós temos 3 laudos que identificam as vítimas: laparoscopia, genética forense e odontologia forense. Temos o laudo de antropologia forense, um laudo super importante, que ele demonstra quais foram os instrumentos utilizados nos desmembramentos dos corpos das vítimas, né? Os aspectos da queima, tudo isso também aparece nesse laudo. O laudo pericial de local de crime, onde nós temos uma coleta de informações analisadas pelos experts, pelos peritos, sobre os vestígios que foram encontrados em cada local periciado, foram muitos. Laudo pericial de ensaio de disparos, também fizemos isso, para obter informações da dinâmica dos disparos contra as vítimas. Um laudo pericial de percepção e audibilidade. Testes de percepção auditiva em relação a cada embarcação envolvida. Então nós fizemos vários testes para a gente descobrir em que momento o Dom e Bruno, na embarcação deles, eles conseguiriam ouvir a embarcação chegando, qual seria a distância. Então por isso a importância desse teste de audibilidade. Informações sobre, então, barulho do motor, os disparos da arma de fogo, a percepção, né, dessa aproximação das embarcações. A questão que o Amarildo, ele fala que teria ouvido o Bruno falar na embarcação para o Dom, né, falar que ele teria sido um pescador, invasor de terra indígena. Então nós fizemos esse teste, se seria possível ou não ele escutar essa conversa dentro da embarcação. Então um laudo importante que nós tivemos. Laudo pericial de microvestígios, informações então acerca de elementos de interesses nos vestígios coletados no crime, como por exemplo o chumbo que foi encontrado. A reprodução simulada dos fatos, um laudo aí bastante complexo, que esse laudo aí, mais de 130 páginas, nós ficamos mais de 10 dias, né, nossa equipe ficou lá fazendo a reprodução simulada dos fatos. Ela é super importante porque ela parte das informações dos envolvidos. Nós analisamos essa reprodução simulada dos fatos também com os elementos materiais que nós já tínhamos colhidos. Além disso, com as provas já testemunhais, o depoimento, os interrogatórios, tudo isso é confrontado e a gente consegue esclarecer o que é realmente consistente, o que não é consistente. Isso tudo por meio da análise pericial, que vem a se somar com os depoimentos que nós temos, com as outras quebras que nós fizemos. Reconstrução da cena, do local do crime, num ambiente 3D, principalmente para a gente analisar a dinâmica dos disparos de arma de fogo. Então, eu quero que vocês notem isso, a qualidade das provas coligidas, que nós primamos desde o início,
desde o início pela qualidade técnica, pela legalidade, pela observância da cadeia da custódia das provas coligidas. Em relação ao assassinato, então, esse duplo assassinato, que eu queria passar para vocês é isso. Vou passar a palavra à Thaisa, que é perita, para ver se ela quer fazer para vocês alguma observação a mais, e depois eu volto para falar sobre os outros casos e sanar eventuais dúvidas. Bom, boa tarde, pessoal. Vou mostrar para vocês um pouquinho da atuação da perícia nesse caso em específico, informações bem breves, assim, mostrar um pouco dos nossos produtos. A equipe atuou junto com o pessoal da investigação desde o início do caso, como você já deve ter informação, né? A gente vem batendo nessa tecla desde o início. E apesar de alguns desafios de processamento do local em função das características mesmo daquela região, a gente buscou trazer o que a gente tem de melhor disponível no Instituto Nacional de Criminalística, né, na perícia da Polícia Federal como um todo. Oi, som teste. Melhorou? Melhorou? Não, tá bom. Não, é porque estava dando leite. Sim, claro. Eu vou aproveitar para tomar. Melhorou? Perfeito. Então, como eu falei para vocês, não sei se vocês querem que eu repita, é melhor que eu repita? Tá certo. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a atuação da perícia nesse caso. Como vocês já sabem, a gente atuou paralelamente à investigação desde o início, né? E, apesar das dificuldades da localidade, a gente buscou trazer tudo que a gente tem de melhor de ferramenta tecnológica disponível no Instituto Nacional de Criminalística, pela perícia da Polícia Federal como um todo, de levar isso para o campo para a gente conseguir processar os locais da melhor forma possível. E a gente obteve informações extremamente importantes para o deslinde do caso. E eu vou, apesar de todos os desafios, né, tanto da localidade como de recursos humanos, porque é um produto que exige profissionais de altíssimo nível, com muito conhecimento técnico, justamente para processar todos esses dados que a gente conseguiu levantar em campo. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Essas imagens aqui em específico, elas são fixas, mas o anexo digital dos nossos laudos, elas são móveis. Então, você consegue interagir para você perceber melhor, ter mais noção de profundidade e perceber essa questão dos ângulos. Então, aqui a gente tem todas as áreas onde a gente viu uma concentração maior de projéteis no corpo das vítimas. E a partir dessas lesões presentes no corpo, a gente conseguiu ter uma noção de qual seria, então, a incidência dos disparos, né? Extremamente importante para a construção da dinâmica. Então, aqui a gente tem uma dessas imagens, que, como eu disse para vocês, ela é fixa aqui, mas o anexo digital dos nossos laudos ela é totalmente interativa. A gente tem aqui os produtos 3D também das embarcações. Então, a gente fez essa simulação de como teria sido essa aproximação do barco dos assassinos se aproximando do barco das vítimas, né? E aí a gente conseguiu, através do que a gente percebeu em campo e com a perícia das embarcações, estabelecer qual que seria a incidência desses disparos. A gente tem aqui também um vídeo que é o produto da antropologia forense. Então, aqui vocês têm as imagens de todas as lesões que foram observadas nos ossos de uma das vítimas. Informação extremamente importante também para a gente
entender melhor como é que se deu a dinâmica dos crimes. E aqui eu vou mostrar para vocês, não está com uma qualidade muito boa, mas é um dos vídeos que também compõe o nosso anexo digital dos laudos. Como a gente não teve muito tempo de baixar, ele não está com a qualidade ideal, mas ele foi feito com uma câmera 360, ele compõe o nosso passeio virtual. Aqui é só o vídeo mesmo, mas no produto final ele é totalmente interativo, então você consegue andar pelo local e a gente vai inserir informações relacionadas a esse local que a gente processou. Então a gente tem aqui um dos vestígios, que foi a lona, que foi uma das primeiras coisas que a gente encontrou nesse local. E aqui a gente tem uma das vestimentas de uma das vítimas. Então, no produto final, a gente tem essa imagem 360, que você consegue passear por ela, e a gente tem tags que você consegue expandir e traz informações dos laudos. Então, é um produto que é extremamente importante para a ilustração do nosso trabalho. Então, a gente tem laudos de mais de 150 páginas, com muitas informações, e que com esses produtos aqui, a gente consegue tornar mais visual e tornar mais fácil de compreender para o leitor, né? E acredito que é isso. Estão ouvindo bem? Já precisa mudar alguma coisa aqui? Está tranquilo? Já? Então, pessoal, é só uma pequena amostra, né, do que compõe o nosso laudo, esse anexo digital, um pedido que eu fiz logo no início para os peritos, sabendo aí da nossa expertise. A importância, por exemplo, do Ministério Público Federal utilizar isso durante o júri, né, para mostrar para os jurados, né, toda a dinâmica. Enfim, vocês viram ali, né, a gente consegue identificar, por exemplo, 18 partes em que foram desmembradas, ali o corpo de uma das vítimas, com o terçado. Então, tudo isso é identificado de forma muito clara nesse laudo. Então, nós temos um farto conjunto probatório aí. Em relação à ocultação dos cadáveres, então nós temos o irmão do Amarildo, ele Clay, mais o irmão Edivaldo, depois o filho dele, o Amarílio, e o Otávio, né, o tio dele. Então, todos eles foram indiciados pela ocultação dos cadáveres. Apareceu mais um crime para eles que nós estamos imputando agora. Essa é a novidade que talvez nós não tínhamos falado até então, que é o crime de corrupção de menores, porque tinha um menor também, um sobrinho do Amarildo, ele também participou da ocultação dos cadáveres, da queima. Então é mais um crime que acaba sendo imputado a eles, um crime aí previsto lá no Estatuto da Criança e Adolescente, corrupção de menores, reclusão de 1 a 4 anos. Então, fechamos a ocultação dos cadáveres, fechamos aí os executores, os partícipes e o mandante no caso do duplo assassinato. Tivemos o inquérito da pesca ilegal, como vocês bem sabem. Então nós, paralelamente ao homicídio, ocultação dos cadáveres, nós tivemos uma outra investigação envolvendo uma associação criminosa armada que se dedicava ali à pesca ilegal naquela região do Vale do Javari. Esse inquérito já foi relatado, estão indiciados 10 pessoas, nós então entregamos à justiça 10 pessoas responsáveis então pela pesca ilegal, sendo que o líder dessa associação criminosa é o Colômbia. Então temos o Colômbia, o Amarildo aparece aqui, o Otávio, o Clay, o Amarílio, Laurimar, Jânio, Manuel, Francisco e Paulo Ribeiro dos Santos. Alguns presos, outros já com liberdade concedida pela justiça. Temos também o caso do documento falso, uma outra investigação que nós fizemos em relação ao Colômbia, né, que ele foi flagranteado quando ele se apresentou na delegacia de Tabatinga, ali demonstrando que a estratégia que nós utilizamos desde o início deu certo. Ele aparece até a delegacia espontaneamente para dizer que não tinha nada a ver com o caso, e ele foi preso em flagrante por fazer uso do documento falso.
O caso já foi entregue à Justiça também, devidamente relatado. O Ministério Público Federal já o denunciou por esse crime, então ele já está respondendo processualmente agora pelo uso do documento falso. Ficou esclarecido então que o nome verdadeiro dele é Rubem Dario da Silva Vilar, que ele é de fato colombiano, nasceu em Puerto Narino, e ele tem documento de identidade falso no Brasil e também tem um documento, uma identidade peruana falsa, tá? Mas já foi relatado, já está inclusive denunciado. E para finalizar, nós temos o caso do Maxiel, esse com as maiores pendências que nós temos ainda, né? Ainda então estão pendentes algumas análises, mas já foram providenciadas algumas peças técnicas de boa qualidade que nos traz bastante expectativa. Nós fizemos a exumação do cadáver, que vocês acompanharam, né? Para a elaboração do laudo cadavérico. Nós temos imagens colhidas por câmeras de vídeo do momento da execução do crime. Essas imagens, elas não estão nítidas, então nós encaminhamos para o Instituto Nacional de Criminalística em Brasília, para que seja feito um aprimoramento, um melhoramento, então, na resolução dessas imagens gravadas pelas câmeras ali da região, para que a gente possa identificar com maiores detalhes ali os dois executores que se encontravam na motocicleta de onde partiram os disparos. Estão sendo submetidas a análise já também extratos telefônicos que nós já tivemos junto à Justiça, de ligações efetuadas por suspeitos, né? Então nós estamos cruzando aí, desde fevereiro de 2017, informações telefônicas, telemáticas, extratos e outros dados de inteligência sobre suspeitos que efetuaram disparos de arma de fogo contra embarcações da FUNAI, a base da FUNAI lá no Javari também que está sendo atacada, todos os que aparecem em torno de eventuais ameaças contra servidores da FUNAI que atuavam na fiscalização ilegal ali de pesca ilegal, no combate à pesca ilegal. Então essas análises ainda que estão sendo realizadas por nossa equipe, e aí sim, para depois a gente ver qual vai ser a melhor linha investigativa, quais são de fato os executores. Então da minha parte é isso que eu queria trazer para os senhores, não sei se o doutor sabe para fazer o esclarecimento. Então estamos à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Então vamos dar início às perguntas, tá? Serão 10 veículos em ordem de chegada, então são 10 perguntas, uma pergunta por veículo, tá bom? Amazônia Real. Bom, esses indígenas sempre afirmaram, meu nome é Érica Lima, sou da Amazônia Real. Bom, e os indígenas sempre afirmaram que havia um mandante e que ele era o Colombo. Então eu gostaria de saber quais as provas especificamente que levaram a PF a considerar Colômbia agora como mandante. Bom, já falei, né? Mas posso repetir algumas, outras ainda estão sob sigilo. Mas nós tivemos aí ele, comprovadamente, ele fornecendo as munições que foram utilizadas no crime. Nós temos o pagamento que ele realizou para o advogado. Temos, por exemplo, ligação que ele realizou na sexta-feira, véspera do crime, para um dos investigados. No dia do crime, tentativa dele de ligações para o criminoso, dentre outros. Então, tem fartos elementos que o apontam como prova. O fato da Univaja e outros indígenas terem dito desde o início que ele era o mandante, isso não é suficiente para eu apontar para a justiça, né? Eu preciso comprovar isso, né? Eu preciso de elementos. E a Univaja também, nós o convocamos para dizer, o que vocês têm de provas contra eles? E todos os outros que nos diziam que ele era, de fato, o mandante. Mas a polícia tem que trabalhar de forma probatória, com prova, com qualidade. Então nós estamos hoje conscientes que nós estamos entregando aí, em relação a todos esses envolvidos, um fardo conjunto probatório que demonstra exatamente qual é a participação de cada um nesse evento criminoso, inclusive ele como autor intelectual. Amazonas Atual. Boa tarde, doutora. É legal que o senhor falou aí de dois crimes, né? Nós temos o assassinato, e também temos a questão da pesca ilegal. O senhor falou vários nomes. Por gentileza, eu gostaria que, para fins de esclarecimento, o senhor pudesse repetir os nomes dos iniciados, no caso do Bruno, que são acusados de assassinar ambos, e os que estão sendo iniciados por envolvimento em pesca ilegal. Gostaria de saber também se, além desses nomes, há outros presos na investigação que a PF ainda recolhe provas e pretende iniciar. Em qual crime? Na verdade, a gente já entregou a pesca ilegal, já foi entregue para a justiça. Então, nós temos, são 10, e aqui os mesmos que aparecem no homicídio, o Colômbia, o Amarildo, o Otávio, o Eliclei, o Amarílio, né? Então, veja, a família toda, né, trabalhava ali com pesca ilegal.
Nós temos o Laurimar, que é conhecido por Caboclo, o Jânio, que era um braço direito do Colômbia, né, muito conhecido, Manuel, Francisco Lima Correia, Paulo Ribeiro dos Santos. Todos esses fazem parte de uma associação criminosa armada que pratica pesca ilegal. Esse é um outro na pesca ilegal. Na pesca ilegal. Na pesca ilegal. Alguns aqui são os executores, outros os mandantes do homicídio. É isso que eu queria esclarecer. No caso desses nomes que o senhor citou agora, quais são os que estão envolvidos diretamente na investigação ligada ao assassinato do Dom Bruno? Colômbia, o Amarildo, que é o Pelado, o Jefferson, o dos Santos, que é o irmão do Amarildo, e o Edivaldo, que é o irmão também do Amarildo. Só isso. Só que o Edivaldo não aparece como pescador, porque ele não é pescador. Então no caso são dois irmãos do Amarildo, é o Eli Clay, que foi indiciado, e o Edivaldo, que foi indiciado agora. O Eli Clay aparece na pesca, mas não no homicídio. Entendi. No caso, o Colômbia e o Edivaldo, que foram os novos indiciados. Sim, no homicídio. Exato. TV Cultura e Revista Cenário. Eu queria que você falasse em relação ao caso de Maxwell. Há algum tipo, já se pode dizer que há relações entre os dois crimes, esses dois crimes aí, do Maxwell com o assassinato do Bruno e do Dom? E também a minha segunda pergunta é sobre a segurança. Como é que está hoje? Porque há uma reclamação de que só se viu polícia durante as investigações e depois que o caso aconteceu, a insegurança acontece ainda lá. De que forma a Polícia Federal está atuando na segurança dos indígenas do Vale do Javari? Bom, a primeira pergunta que você fez, você pode repetir qual é? Se há relação. Sim, essa é a principal linha investigativa. A gente trabalha com a principal linha investigativa CNS. O caso Maxiel também foi motivado pelo aquele combate que eles faziam em relação à pesca ilegal, né? Então, algumas apreensões anteriores que deram prejuízos grandes ao grupo criminoso, e isso acabou motivando no assassinato deles. Então, o mesmo motivo que acaba levando à morte de Dom e Bruno foi o que levou ao Maxiel. Então, é a principal linha investigativa que nós trabalhamos hoje. Em relação à segurança dos indígenas, isso não cabe à Polícia Federal fazer a segurança dos indígenas, né? A gente não faz segurança, trabalho ostensivo, preventivo, isso não cabe à PF. Mas o que eu posso dizer hoje, com essa nova gestão, é que a gente vê que existe uma predisposição de ter um olhar para a Amazônia. Então, foi criada uma diretoria própria para isso, agora só de crimes ambientais, com 2 coordenações, com planos operacionais, estratégicos. Então, o doutor Humberto, que deve assumir agora essa semana a nova gestão aqui, certamente trará as diretrizes e aí vai trazer para vocês, essa pergunta deve ser direcionada ao novo superintendente, qual vai ser o plano estratégico em relação à região lá, mas certamente há um olhar muito forte da Polícia Federal e tenho certeza que vai ser feito um grande trabalho lá. Record TV. Doutor, boa tarde. A pergunta era basicamente a mesma da colega lá, só para esclarecer essa questão dos nomes. Eu anotei aqui só para, eu acho que é até bom para todos os colegas, né, que até então 3 haviam sido indiciados no caso do Bruno Amarildo, que é o Pelado, o Jefferson e o Ozenei. E agora tem também o Edivaldo da Costa Oliveira, que é irmão do Amarildo. Isso, ele emprestou a arma, ele foi entrega a arma de fogo para o Jefferson no momento que ele sai para executar. São esses 4 indiciados e também o Colômbia. Colômbia vai ser ainda, vai ser, mas já... Até o momento, Isso, e ele que seria o quinto que é o autor intelectual. o senhor informou que até já pediu 2 semanas que ele está fazendo segurança máxima. Exato, Então são 5 no total. Seria isso. perfeito. Essa Quinta pergunta, TV A Crítica. Delegado, a respeito do relatório com 6 novos indiciamentos, esses indiciamentos eles são relacionados ao homicídio ou à investigação da pesca ilegal? E quais são esses? O da pesca ilegal já foi entregue, né? Esse aí já foi entregue antes. Esse é em Tabatinga, foi entregue acho que hoje. O dos homicídios não, esses 6 novos indiciamentos está ligado à ocultação dos cadáveres, que era o que faltava finalizar, e a nova participação do Edivaldo que aparece ali. Então, provavelmente o Ministério Público Federal, concordando com essa posição da Polícia Federal, ele deve aditar, né, a denúncia, porque eles já estavam denunciados pelo homicídio, né? Já havia então o Amarildo, o Jefferson e o dos Santos respondendo, já denunciados por esses crimes, e agora o Ministério Público, em concordando com a linha investigativa e com as provas trazidas pela PF, deverá ditar a denúncia para acrescentar esse novo nome. São 6 indiciamentos que estão relacionados a eles 5, aos 5 do... Isso, Só mais uma pergunta, Portal Amazônia. não, ele não terminou ainda, tem mais uma pergunta. Esqueceu? Tá. Pois não, Portal Amazônia. Na Sim. verdade, eu lembrei, a colega me lembrou.
pergunta se o Edivaldo está preso, e ainda há pouco também o senhor citou, por exemplo, o sobrinho do Amarildo como uma das pessoas que participou, foi isso inicialmente com condições menores. Eu queria saber se outras pessoas da família dele podem ser presas, de alguma forma. Não, ninguém, o Edivaldo não está preso. Hoje, pela nossa legislação e pelo entendimento dos tribunais superiores, não tem como a gente prender, não temos elementos para pedir a prisão temporária, preventiva dele nesse momento. Então, ele não está preso, Edivaldo. E, assim, considerando já o desfecho, as análises já foram realizadas, enfim, é muito pouco provável que apareçam novos nomes. Não acreditamos em novos nomes, não. Acho que a gente já dá... Praticamente, o que a gente vai analisar só vai reforçar o que nós já temos. Principalmente em relação ao autor intelectual. Mas tem a chance de ser preso, o Edivaldo? Então, não tem, só se ele vier praticar outro crime. Agora, por esse crime que já passou, em razão do tempo, não há mais, nós não temos mais como prender. Não tem prova. Tem prova de que ele prendeu, mas a lei não permite. Não temos a jurisprudência, o tribunais superiores não autoriza mais seja uma prisão nesse momento. SBT no lugar do portal Amazônia. Seria a mesma pergunta, delegado, porque vocês pediram inclusive a produção do Colômbia para o presídio de segurança máxima, né, que pediu isso, e se no caso do Edivaldo haveria essa possibilidade de prisão e também encaminhamento para nesses presídios. Para nós ele não tem essa periculosidade, assim, nesse momento não aparece esse momento. Se surgir novos elementos, sim, mas eu não vejo como a gente pedir uma prisão temporária nesse instante em que as provas já estão coligidas, né? Geralmente a gente faz para produzir provas da investigação. Então, a prisão dele não é indispensável para a investigação. Então, eu não tenho dentro dos requisitos legais e do entendimento de mais superiores, hoje, eu não tenho como fundamentar um pedido de prisão dele, infelizmente. Vamos lá. TV Globo, veja nossa. Em relação ao Colômbia, no caso Maxiel, né, ele está sendo investigado pelo envolvimento desse assassinato também, e se ele está, né, quais seriam os indícios? Do Maxiel a gente não tem nem os executores ainda, né? Nós temos que primeiro identificar quem são os executores, se existe um mandante, mas claro, nós não vamos considerar nessa linha investigativa, até porque ele aparece muito forte, né? Num caso que é extremamente semelhante, né? Então, isso vai ser considerado, vamos ver se na análise aparece alguma coisa, né? Mas primeiro a gente tem que identificar os executores para dizer quem é o autor intelectual. Oitava pergunta, portal G1. Boa tarde. O senhor falou que na sexta-feira antes do crime, o Colômbia entrou em contato, acho que com a Amarildo. Eu queria que o senhor explicasse se eles falaram sobre esse contato, o que foi discutido, se eles sabiam que o Bruno e Dom passariam ali no domingo. Nós não temos essa informação porque eles não estavam interceptados. O que a gente tem é só que houve uma ligação, o horário da ligação, quanto tempo eles falaram, mas o conteúdo de ligação pretérita a gente não consegue ter acesso. Chegaram a contar o Colômbia, o autor do intelectual que vocês falaram, que é o Colômbia, foi por conta das investigações, mas não porque nenhum dos três apontou, certo? Eles não apontaram, não. Eles negam, mas está muito forte, né? Em desfavor dele, a gente tem elementos indiciários, né, que comprovam isso. Ele ligou para o Otávio na sexta-feira. O Otávio, ele faz uma ligação na sexta-feira para o Otávio, e agora, salvo engano, no domingo ou na segunda, ele tem repetidas ligações para o Amarildo, que dão negativas, mas uma eles conversam durante 1 minuto e 20. Mas o teor a gente não tem, né? A gente só tem o acesso ao extrato. Vamos para a penúltima pergunta, vocativo, site. O senhor falou que desde 2017 vocês fizeram um vitória ataques na região contra indígenas e outros períodos. Esses envolvidos nesse crime aparecem em algum outro ataque? Então, isso está sendo analisado. Nós puxamos todas as informações que nós temos, desde esses ataques iniciais, da base da FUNAI, de servidores da FUNAI, de ameaças a lideranças indígenas. E aí é isso que nós estamos fazendo os links com os suspeitos para a gente ver qual é a linha investigativa a ser adotada no caso Maxiel. Vamos lá para a última pergunta, TV Band. Está solto? Não. Colômbia, não sei dizer, sabe? Está aqui na Vara. Está no princípio aqui, acho. Né? Tabatinga? Tá. Não sei dizer o momento. Em relação às investigações, os tiros eles foram dados de uma lancha para outra, ou eles abordaram ele, desceram no mato e tiraram o caso? Não, eles chegaram tirando de uma lancha para outra.
vai ser necessário ou não? Pelo que o senhor disse no início, 90% desse crime já foi solucionado. Nesse caso, nós damos já 90% já está concluído praticamente. Para esse caso não vejo necessidade, mas aí essa nova gestão deve ser todos as estratégias, o efetivo, enfim, como que a Polícia Federal do Amazonas vai agir na região, isso aí tem que ser questionado com o novo superintendente que deve assumir essa semana, o Dr. Humberto. O superintendente só sobre o menor, ele vai responder sobre o delito? Ele responde pelo ato infracional praticado na Justiça da Vara Infante Juventude. Então tá. Pelo comandante ainda não, mas vai ser. Não, é só terminar a análise por questão de produção de prova mesmo, mas o que a gente já tem, na hora que encerrar, já está com... Sim. Está encerrada a coletiva, tá bom? Quer responder mais? Quem está falando? Tem isso, corrupção menor, ocultação dos cadáveres e também alguns aqui na pesca ilegal. Está encerrada a coletiva. Obrigado, pessoal. Eu só preciso que deixem aqui Você acompanhou agora aí a fala do delegado Eduardo Fontes, que deu atualizações sobre o caso Dom e Bruno, né? Então, um destaque para você que entrou agora na nossa live, as principais informações foi do novo indiciado aí nesse crime, o Edivaldo da Costa Oliveira, irmão do Amarildo. De acordo com o delegado Eduardo Fontes, ele é suspeito de fornecer a arma que foi usada para matar o jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira. Outra informação também, a PF informou que vai indiciar como mandante do crime por haver fortes provas contra ele, o Colômbia, que é o Rubens Vilar, envolvido aí, investigado por pesca ilegal. A matéria completa e a cobertura de todo o caso do Dom e Bruno você acompanha no site Amazonas Atual em instantes. Eu sou Yolanda Ventura para o Atual, o seu jornal online.